Agradecemos a sua presença aqui em nossa igreja, que Deus possa te usar e te abençoar. Nossa diaconisa irá orar pelo pastor, tá bom? Soberano e eterno Deus, Pai, Senhor, ainda na Tua presença, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença aqui. Te agradecemos porque o Senhor trouxe o Seu ungido, o Seu Filho, em segurança, Pai, debaixo das Tuas mãos de poder. Agora te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoar o Seu Filho poderosamente, Pai. Nós cremos que Tu já falaste ao coração dele, Pai, e agora, através dele, o Senhor vai falar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar. Toma o primeiro lugar em tudo aqui, Senhor da glória. Ó Pai amado, Pai querido, que a Tua semente que vai ser lançada, Senhor, que caia em terra fértil, Senhor da glória, e venha produzir tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, usa Seu Filho, Pai, em nome de Jesus, como Tu queres, Pai, que Ele abra a boca, que Tu encha, Pai, de bens, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe esse ministério, Deus abençoe a vida do pastor Alex. Eu vim aqui a convite do meu amigo evangelista Douglas, tá? E eu vim trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração por esses dias. E o evangelista Douglas pediu para a gente ministrar uma palavra em cima do Sermão do Monte. E nós vamos estar ministrando um texto bem conhecido. Eu quero louvar a Deus pela vossa vida. Por favor, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do verso, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam? Digam amém. Você pode acompanhar também no slide, no telão, tá? Para a gente poder lermos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e lhe passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, a igreja. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verso 6, a igreja. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Todos juntos, o verso 12 na versão do slide. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Irmãos, nós conhecemos muito bem esse texto,
E a grande maioria dos expositores bíblicos, comentaristas bíblicos, eles dizem que esse sermão, chamado Sermão da Montanha, a primeira parte, até o verso que a gente leu, chamamos de as bem-aventuranças, todos concordam que esse sermão é o sermão, um dos maiores, se não o maior, sermão pregado por Jesus, porque ele compreende do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse sermão, ele tem algumas verdades que, se aplicados à nossa vida, a vida do crente, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. É bem verdade que você deve estar pensando, pastor, toda a palavra divinamente inspirada, como a palavra de Deus num todo, se eu trouxer essa palavra e aplicá-la à minha vida, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu concordo contigo. Mas quando a gente lê os evangelhos e a gente percebe uma, como é que eu posso dizer, uma peculiaridade que existia em Jesus. Jesus era chamado de Rabi. Rabi mestre. E na leitura dos evangelhos, a gente descobre que Jesus é o nosso mestre por excelência. Mas tem um outro detalhe que nós encontramos na leitura dos evangelhos, é que quando a gente lê, a gente descobre, na própria narrativa de Marcos, de Mateus, de João, de Lucas, no nosso caso aqui do Evangelho de Mateus, que todo lugar que Jesus estava, ou todo lugar que Jesus passava, ele arrastava junto com si uma grande multidão. E a gente sabe que essas multidões, ou essa multidão que Jesus acompanhava, era movida por muitos sentimentos. Alguns queriam cura para uma enfermidade que estava sobre o seu corpo. Alguns queriam a provisão de um alimento. E há momentos que Jesus ele prega, e a mensagem de Jesus ela alcança e abençoa toda uma multidão. Mas existem momentos que Jesus pega a palavra que ele vai ministrar e de forma estratégica ele se volta para ministrar especificamente para os seus discípulos. Perceba que ele está acompanhado, sendo seguido por uma multidão, mas num determinado momento ele se volta em particular para ministrar uma palavra aos seus discípulos. Quando a gente lê logo no comecinho do Evangelho de Mateus capítulo 5, a gente percebe esse detalhe que diz a Bíblia que ele se aproximou dos seus discípulos. E quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, ele começa a ministrar uma palavra que para o homem moderno desse tempo, o homem sem Deus, o homem que a luz do Evangelho ainda não resplandeceu para ele, o homem que vive a sua vida ao seu bel prazer, que não tem nenhuma inclinação para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, antes o teu coração está preso, está até mesmo enraizado nas coisas desse mundo. Olhar para aquilo que Jesus falou, pensar naquilo que Jesus falou
e trazer para a nossa vida aquilo que Jesus falou, para quem está lá fora, é muito difícil. Todas as vezes que Jesus pregava, ou todas as vezes que Jesus ensinava, ele vinha na contramão daquilo que os homens presos a esse mundo entendiam ser o correto. Todo o ensino de Jesus, todo ele, sem exceção, é uma mensagem imbuída que contém uma palavra, uma mensagem radical, que vem para balançar, que vem para sacudir, que vem para mexer com a estrutura do homem e que vem para mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar e a forma como esse homem procede, na maioria das vezes, segundo o curso do teu coração. Aí vem Jesus, dizendo algo que vai mexer não só com os corações dos discípulos, mas vai mexer também hoje com o nosso coração. Amém ou não amém? Jesus começa usando uma palavra interessantíssima. Ele começa dizendo bem-aventurados, ou bem-aventurado. E eu perguntei isso lá na igreja ontem, a definição de bem-aventurado, e alguém falou assim, mais do que feliz. Feliz. E é interessante a gente entender essa palavra, porque todos nós hoje queremos, no nosso caso nem tanto que nós encontramos Jesus, mas o mundo aí fora fica perguntando, o que a gente precisa ter? O que a gente precisa alcançar? O que nós precisamos conquistar? É a pergunta do homem lá fora, para ser feliz. Em qualquer livraria ou num site você vai lançar lá uma pergunta, o que eu preciso para ser feliz, ou o que eu preciso para encontrar a felicidade. Alguém vai dar lá tantas orientações e tantas informações, e vem Jesus com uma palavra ao contrário daquilo que é o conceito do mundo, nos dando uma receita prontinha, uma receita que leva o homem e a mulher não ser somente feliz, mas ser plenamente feliz. E aí ele começa usando essa palavra, bem-aventurado, mais do que feliz. Alguém que está pleno, alguém que está completo, alguém que em Deus, presta atenção nessa frase, em Deus está sendo preenchido, está sendo saciado, está sendo alimentado, está sendo renovado. Sabe que você descobre, você percebe, você subentende que tudo isso que você está vivenciando e que lhe produz hoje aquilo que nós chamamos de uma alegria gerada pelo Espírito Santo, você entende que quem trouxe isso foi a pessoa bendita de Jesus através do teu Espírito Santo vindo habitar em nós. Amém? Mas Jesus começa dizendo uma coisa, dizendo assim, olha, bem-aventurado. Algumas traduções diz humilde, algumas traduções diz pobre. Eu gosto das duas traduções. Bem-aventurado os pobres de espírito. E aí Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente busca essa palavra na sua raiz, a gente descobre que esse pobre de espírito que Jesus está falando, ou humilde de espírito, é alguém carente. É alguém que está desprovido
de bem algum, não tem nada. Quando a gente não tem alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai até alguém que tem. Então, o primeiro conjunto dentro de um bloco de temas, Jesus começa a falar assim: bem-aventurado, é mais do que feliz os pobres de espírito, os humildes. Nesse contexto, Jesus está falando do homem que olhou para dentro de si. O seu olhar foi um olhar introspectivo, e olhando para dentro de si, ele percebeu que sozinho, sem Deus, sem Jesus guiando o curso da sua vida, ele não é nada e nem ninguém. Jesus falou assim: olha, sem mim, nada podeis fazer. E não podemos fazer nada mesmo não. Então eu prego essa palavra para mim e diga assim: se o mestre disse que é mais do que feliz o pobre de espírito, o humilde de espírito, aquele que não tem nenhum constrangimento, presta atenção nisso aqui, que não tem nenhum problema de chegar diante de Deus, rasgar a tua alma, abrir o teu coração, verbalizar se for preciso. Se não conseguir verbalizar, não tem problema, porque Romanos capítulo 8, verso 26, vai dizer que quando nós vamos orar, e que nós não oramos ou não sabemos orar como convém, o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, esse Espírito Santo começa a interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Quem é humilde de espírito? É aquele que entende que ele não tem nada, ele é carente, ele precisa, vou usar uma palavra bem direta, ele é totalmente dependente. Pastor, como é que esse homem humilde, como é que esse homem pobre de espírito, que é carente, que é desprovido e que não tem nada, ele entende que Deus é a fonte de tudo, Deus é a razão de tudo, Deus é tudo. Como é que esse homem que Jesus falou, pobre de espírito, imagine como é que ele chega diante de Deus. Aí eu tenho um exemplo bíblico. Eu tenho a confissão do pecado de Davi no Salmo 51. Ele começa dizendo: contra ti, somente contra ti pequei. E ele disse: lava-me com isopo, e eu me tornarei mais alvo do que a neve. Eu pequei contra ti. E vocês sabem, nós sabemos muito bem que o pecado, ele se torna um fardo pesado quando não é deixado, quando não é confessado. Você sabe que muitas das vezes o pecado pode lhe trazer um jugo de culpa, porque aquilo te martiriza, aquilo te rouba alegria. E Davi está chegando diante de Deus e falando do teu pecado. E conforme Davi vai falando do seu pecado, ele vai sentindo um refrigério na alma produzido pelo Espírito Santo, e a certeza de que Deus está perdoando os seus pecados. E quando ele está sentindo isso dentro da tua alma, ele dá um brado e diz assim: olha, ele vai dizer assim: olha, não retires de mim o
teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse homem está desesperado. Esse homem é pobre, esse homem é carente, esse homem é desprovido. Esse homem olha para si e só consegue perceber as suas mazelas. Ele só consegue perceber as suas fraquezas. Ele só consegue perceber o quanto ele é fraco. Mas quando ele está diante de Deus, ele rasga a tua alma, ele rasga o teu coração, ele se arrepende. E quando ele vai destacando a narrativa do Salmo 51, ele vai receber refrigério na alma, e é um momento que ele se sente perdoado, e ele diz assim: para ti, sacrifícios agradáveis a Deus, não desprezarás. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe quando é que a gente deixa de ganhar aquilo que o próprio Deus deseja nos dar? É quando nós chegamos diante de Deus e nós não entregamos o nosso melhor. É quando a gente tem a oportunidade, você e Deus, de falar com Deus aquilo que está dentro da tua alma, mas colocar para fora mesmo. E eu imagino os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, penetrando no mais íntimo do nosso ser, e como se Deus estivesse falando assim: eu estou aguardando que você me entregue o melhor. Eu estou aguardando que você chegue diante de mim humilde, quebrantado, humilhado, alguém que recebe uma sentença de morte, como o rei Ezequias, que o profeta foi lá e disse assim: olha, você vai morrer, não vai viver. Assim diz o Senhor: tu vai morrer, não vai viver. Quando o profeta vira as costas, diz a Bíblia que Ezequias se volta para a parede e ele começa a falar com Deus. Ele fala: lembra-te de mim, de como eu andei nos seus caminhos. Quando ele está orando, a Bíblia diz que Deus manda Isaías voltar. E quando Isaías volta, a palavra agora muda. Isaías fala assim: olha, Deus ouviu a tua oração e te deu mais 15 anos de vida. Há um Deus assentado em um alto e sublime trono. Nesse momento ele está rodeado de anjos que estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Mas esse mesmo Deus que está sentado em um alto e sublime trono é o mesmo Deus que nessa noite sonda o meu, o teu e o nosso coração, e está procurando corações quebrantados, corações que estejam rasgados na presença de Deus, e que ao chegar na presença do grande Deus, reconheça o seu poder, reconheça a sua soberania, reconheça a sua grandeza, reconheça a sua majestade, mas reconheça também a sua pequenez como homem. Mais do que felizes são os humildes de espírito. Às vezes não recebemos porque não pedimos como deveríamos pedir, com interesse. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Esse exemplo é triste.
de alguém que não entendeu isso. Você chega no Apocalipse e você descobre que lá nas 7 cartas tem uma igreja. Uma igreja. E os crentes dessa igreja diziam: rico sou, e de nada temos falta. Os irmãos dessa igreja, vocês sabem qual é a igreja que eu estou falando, não é? Igreja de Laodiceia. Eles estão dizendo: rico sou, e de nada nós temos falta. O que eles estão olhando? Eles estão olhando para o contexto. Eles têm dinheiro, eles têm riqueza, a cidade é afamada, a igreja é afamada, e eles são tomados por um sentimento de jactância, de orgulho, de vaidade tamanha, que eles estão dizendo assim: olha, ricos somos e não temos falta de nada. Mas quem está dizendo isso são os irmãos da igreja de Laodiceia. Jesus repreende aquela igreja, dizendo: vocês estão dizendo que ricos são e de nada tem falta, mas na verdade vocês não sabem que vocês são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Espiritualmente eles não tinham nada. Espiritualmente eles perderam tudo. Estão se jactanciando, se vangloriando, porque tem riqueza, mas relacionamento com Deus eles não têm. Jesus diz para eles assim, dando uma oportunidade: recomendo-te que de mim quem? Dele mesmo, do próprio Cristo, de mim compres ouro refinado no fogo para que se enriqueças, e de mim compre colírio para poder tirar a cegueira dos vossos olhos. Que Deus nos livre nessa noite e a gente chegue diante de Deus quebrado, moído, humilhado, dizendo: eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. É mais do que feliz os pobres de espírito. Mas o texto não termina aqui. Jesus continua dizendo, ele diz assim: olha, bem-aventurado são os que choram, porque eles serão consolados. A palavra aqui, choro, dá uma ideia de alguém que está chorando. Eu não queria falar sobre isso aqui hoje. Alguém que está chorando pela perda de um ente querido. É um choro profundo. É um choro doloroso. É um choro amargo. Aí Jesus vem: mais do que feliz são os que choram. Que isso? O que Jesus está querendo dizer? Que o choro, esse choro, se compara ao choro de alguém que acabou de perder um ente querido, que recebeu uma notícia. Presta bem atenção, Jesus não está falando de um choro dramatizado. Jesus não está falando de um choro encenado. Jesus não está falando de um choro manipulado. Muito menos Jesus está falando de um choro que às vezes nós até exprimimos, porque estamos num ambiente de emoção, um ambiente emotivo. Mas Jesus está falando de um choro que brota
do fundo da alma, de alguém que está chorando de forma profunda, saiu de dentro uma dor que foi produzida, uma situação adversa, uma enfermidade que bate na porta, uma notícia extremamente difícil no seio da família, um problema que ninguém esperava, e que te leva a chorar. Mas chorar onde, pastor? Chorar onde? Chorar quando? Chorar como? Que choro é esse que Jesus está falando? Jesus está falando do choro que você apresenta, que nós devemos apresentar diante dele, quando nós estamos em oração. Alguém que ao fechar a porta do seu quarto, ou até mesmo no ambiente de culto, tenta falar com Deus, tenta verbalizar as suas muitas indagações, os seus muitos dissabores, os seus muitos dilemas, as suas muitas dores, os seus muitos temores. E quando pensa que vai falar alguma coisa, percebe que os seus olhos estão marejando e você só chora. Mas você está chorando aonde? Você está chorando lá fora? Você está chorando nas redes sociais? Você está chorando no meio de pessoas que não vão te acrescentar nada? Ou você está chorando nos pés do Senhor? Aquele que conhece, sabe, aquele que entende, aquele que sabe o significado nessa noite. Ele sabe o significado de cada gotícula de lágrima que rolam pelo nosso rosto. Um choro profundo, um choro amargo, um choro que nós aqui entendemos que é um choro doloroso. Mas Jesus disse que aquele que chora desse jeito será consolado. A melhor coisa que Jesus poderia nos conceder, junto com a salvação, é nós termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, sendo nosso amigo, e quando ninguém está conosco, Ele está, e Ele traz bálsamo e consolo para o coração contrito, para a alma batida, para a alma dilacerada. E quando os nossos olhos te enchem de lágrima, Ele vem e enxuga as nossas lágrimas. Irmãos, existe uma promessa que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se alegre quando você estiver diante de Deus e de repente você fala assim: pastor, eu fui orar, eu fui falar com Deus e eu não consegui falar nada, eu só chorei. Graças a Deus por isso. Deus encontrou um coração quebrantado. Deus encontrou alguém que sabe mexer com o teu coração. Você já viu o que Davi fala para Deus? Davi fala um monte de coisa para Deus, é verdade. Mas tem uma coisa que Davi fala para Deus que eu acho maravilhoso. Davi diz assim: por que está abatida, ó minha alma? O que ele está fazendo? Ele se conhece. Ele olhou para onde? Para dentro dele.
Davi está conversando com a própria alma. Davi está conversando com o seu interior. E por algum motivo ele foi tomado por uma angústia, por uma tristeza. Algum sentimento invadiu e trouxe dor, e trouxe angústia para o coração de Davi. Mas eu acho lindo que quando ele vai orar, ele fala: por que está abatida, ó minha alma? E depois que ele fala isso, ele fala assim: olha, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É o crente que chora, que Jesus falou assim: olha, esse crente, ele é feliz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha para cá rapidinho para mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus tem deixado faltar alguma coisa na sua casa? Deus tem dado livramento para você, para sua família, sim ou não? Deus tem provido todas as necessidades referentes à despensa do seu lar, aquilo que você precisa, seu filho, sua família, sua esposa, seu lar. Deus tem suprido todas as necessidades, sim? Sim. E quando a gente se sente apertado, a gente tem Jesus, o grande amigo. Aliás, o melhor amigo. Bem-aventurado os que choram. Ah, mas eu tenho motivos para chorar? Acredito que sim. Ah, eu tenho razões para chorar. Não, você não é o primeiro, nem vai ser o último. Muita gente chorou. Ana, quando entrou no templo pedindo um filho, a Bíblia diz que a sua alma estava amargurada. E com a sua alma amargurada, diz a Bíblia que ela só falava com o coração, não conseguia expressar. O sacerdote ali, quando chega, confunde achando que Ana está embriagada. E ela disse assim: não estou embriagada. Você está falando com uma mulher angustiada, com um espírito amargurado. E aí quando ela fala isso, o profeta assim: vai, que o Senhor conceda aquilo que tu pediu. Naquele mesmo ano, diz a Bíblia, que o esposo de Ana, conheceu Ana, e Ana concebeu e teve um filho. Quando nós choramos diante de Deus, tem a promessa de que seremos consolados. Não vamos ficar sozinhos. Não vamos precisar achar que Deus está ausente, distante, longe de nós. Deus nos consola, irmãos. Ele te consola hoje, Ele te consola amanhã. Ele é contigo desde hoje até a consumação dos séculos. Graças a Deus, nós servimos a um Deus que tem bálsamo para o nosso coração e consolo para a nossa alma. Os que concordam comigo, digam amém. Mais do que feliz, bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. Pastor, esse manso aí que Jesus está falando é parecido com mansidão de Gálatas 5? Sim. O que está acontecendo com o homem? Os homens andam extremamente estressados. Todo mundo está muito nervoso, né? Olha para mim. Todo mundo está muito tenso. Todo mundo está brigando por muita coisa, ou por qualquer coisa. No meio desse tumulto todo, no meio dessa confusão toda, desse reboliço todo, presta atenção, dessa agitação toda, em meio a essa toda agitação, que tenta roubar
roubar a nossa paz, que tenta roubar a nossa alegria, em meio a esse turbilhão de um mundo louco, de um mundo agitado, de um mundo corrido, de gente extremamente estressada, de gente que quando abre a boca, a palavra sai da boca áspera, a palavra sai da boca, a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio, a palavra sai, às vezes até mesmo debaixo de maldição. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que falta. Jesus falou, olha, bem-aventurado são os mansos. Sabe o que o texto quer dizer? Aquela pessoa que consegue controlar a si mesmo. Tem mansidão. Quem tem mansidão sabe lidar com uma perseguição que surge dentro do trabalho. Sim ou não? Sim. Quem tem mansidão sabe lidar com um problema que surge dentro da família. Sim ou não? Quem tem controle de si próprio não fica abrindo a boca e amaldiçoando as pessoas. Abre a sua boca para produzir saúde, para produzir vida. Quem tem controle, quem é manso, Jesus falou, é mais do que feliz. Sabe lidar em qualquer situação e se sai bem. E alguém fala assim, não, se fosse eu tinha feito tudo ao contrário. Então, tem gente que diz assim, se fosse há 10 anos atrás, quando ainda eu não era crente, quando eu não tinha conhecido Jesus, mas agora você conhece, eu tinha tomado uma outra atitude, eu tinha agido de uma outra forma. Irmãos, o que nós estamos precisando é que o mundo lá fora perceba que o crente, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem controle próprio. Quem é que dá, pastor? É o Espírito Santo morando, habitando dentro de nós, governando a nossa vida. Como é que consegue, pastor? Oração, palavra, obediência, renúncia, busca, pedir ao Espírito Santo que trabalhe no nosso temperamento, que trabalhe até mesmo no nosso caráter, nosso jeito de ser. E aí a gente vai triunfando e vencendo e passando as barreiras, porque em Cristo nós queremos ser felizes. É o que nós desejamos. E nós chegamos aqui hoje pedindo a Deus que a verdade do Evangelho não nos deixe do mesmo jeito que nós estamos. Desculpa a expressão. Se o Evangelho não te mudar, ou se você não permitir que o Evangelho produza mudança em você, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Esse que tudo se fez, e as coisas velhas, o que aconteceu? Ficou para trás. Esse novo homem morreu, o velho homem morreu. Ressuscitou, ressurgiu um outro homem, diferente. O que Jesus está pregando e ensinando no capítulo 5 de Mateus é o inverso do que o mundo ensina. Palavra pobre, humilde, mais do que feliz os pobres. Espera aí, não entendi. Mais do que feliz, alguém que de repente vive numa situação extremamente precária, e é mais do que feliz de repente do que alguém que mora na melhor cobertura da Zona Sul, que não tem paz, que não tem alegria, que não consegue se relacionar com as pessoas, que não ama ninguém
e nem se torna objeto do amor de ninguém, até do amor de Deus, ele cria uma barreira para a rejeição. Mais do que feliz. Alguém que chora, eu não quero chorar, eu quero estar sempre rindo. É invertido. Os ensinos de Jesus, ele muda. Ele transforma. E ele não nos deixa ser mais a mesma pessoa. Quem concorda comigo? Não nos deixa. Aí ele continua dizendo, para a gente poder, eu estou sem relógio, tá? Ele continua dizendo assim, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses alcançarão o quê? Misericórdia. Aí a gente pensa assim, mas eu vivo minha vida, eu cuido bem da minha família, a minha vida é muito simples, eu vou para o trabalho eu vou para a minha casa, nos dias de culto eu venho para o culto. Mas Jesus não está falando isso. Jesus está falando que é mais do que feliz quem tem fome e sede de quê? Justiça. Olha para mim. Você luta, ou pelo menos tenta lutar, para fazer o que é certo, o que é justo. Qual é a sua postura? Como é que você se posiciona em meio a uma situação de injustiça? Seus olhos viram? Você viu? Às vezes a gente prefere ficar à parte. Não, pastor, eu vi sim, eu vi uma situação de injustiça. Eu vi alguém sendo punido, eu vi alguém sendo cobrado por uma coisa que ele não deveria ser. Mas eu preferi ficar quietinho. Eu preferi não se meter porque não era uma coisa minha. E agora eu estou aqui pensando, será que se eu falasse alguma coisa? Será que se eu tivesse uma outra reação? Será que se eu posicionasse de uma forma diferente? Será que se eu tivesse fome e sede de justiça, de fazer o que é certo, de lutar por aquilo que é certo, será que seria diferente? Jesus era justo. Ele é justo. Jesus, a Bíblia diz que ele ia pelos caminhos, e onde quer que Jesus ia, ele ia fazendo bem. Só consegue fazer o bem para alguém quando você é movido por misericórdia ou por compaixão. Se o Espírito de Deus não mover o nosso coração com íntima compaixão para ajudar alguém ou alguma pessoa ou alguma coisa, a gente nem sai do lugar, a gente continua no mesmo lugar. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus disse que esses alcançarão, sabe o quê? Misericórdia. A misericórdia de Deus se estendeu, te alcançou. Sim ou não? Você está aí? Tem saúde? Um diácono da minha igreja contou um testemunho, não é bem um testemunho, um fato. Ele disse que chegou na casa de um cliente para trabalhar, e ele ficou um tempo trabalhando na casa daquele cliente, e acabou pegando algumas informações daquela família. E tinha um cliente, esse cliente dele, ele só estava vivo porque na casa dele tinha um balão de ar. Ele pagava mensalmente
R$4.000 para ter aquele balão de ar. E ele só respirava por ali. Se tirasse o balão de ar, dentro de pouco tempo ele morreria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pagando alguma coisa pelo ar que tu respira? Debitou na sua conta? Saiu alguma coisa? Você está respirando? Você está de pé? Sim ou não? Você entende que isso é misericórdia de Deus? Entende ou não entende? Você entende que você deitou para dormir e acordou? E a Bíblia diz que você acordou. O salmista disse assim: olha, eu deitei e dormi e acordei, e esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É misericórdia, sabe, que alcança e que sustenta a nossa vida, irmãos. Jesus preencheu tudo dentro da gente. Jesus trouxe para a nossa vida tudo aquilo que faltava. Jesus não deixou faltar nada para a gente, Ele preencheu tudo. O que Ele pede de nós? Ele pede obediência. Ele pede sinceridade. Ele pede que os seus discípulos façam tudo isso. É um pacote. Se você não for humilde de espírito, pobre de espírito, você não vai ter quebrantamento para chorar. Logo, na sequência, você não vai conseguir ser manso. Você não vai ter controle de si próprio. E você nunca vai se importar pela causa de alguém. Porque você não vai ter fome e nem sede de justiça. Você quer ser feliz? Aliás, acho que eu fiz a pergunta errada. Você quer continuar sendo feliz? Sim ou não? Faz o que Jesus mandou. Esquece lá fora. Esquece lá fora. Olha para o que Jesus disse. É mais do que feliz aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos. Aí, para mim poder caminhar um pouquinho mais, bem-aventurados os limpos. Limpos de quê? De coração. Porque eles, os limpos de coração, a Bíblia diz, eles verão a Deus. Aí o texto está falando de alguém que teve teu coração, sabe, transformado. A gente canta, né? Coração regenerado, coração transformado. Sabe, a gente vai para a Bíblia, ele vos dará um novo coração, vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne. Ele vai lavar com o teu sangue o teu coração, o meu coração, o nosso coração. E aí todos os dias precisamos chegar diante de Deus, confessar as nossas fraquezas, chorar as nossas mazelas, os nossos muitos pecados e reconhecer. Agora, peraí, agora o meu coração que recebeu a limpeza pela palavra, Jesus falou assim: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Um coração que foi limpo e que não deixa se sujar. Mais do que felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E se tem um desejo da igreja, esse desejo é chegar diante de Deus e dizer: cheguei até aqui por conta da graça de Deus que me sustentou. E por que você chegou? Porque seu coração foi limpo. Amém. Eu quero nessa noite
acreditar que nós chegamos aqui, os que puderam chegar, alguns não puderam, e que ouviram essa palavra, sempre tenha em mente, aquilo que Jesus quer para mim é muito maior do que aquilo que eu possa ter pensado ou imaginado. E a gente vai olhar para isso aqui e vai fazer uma força para que a gente possa viver aquilo que está escrito aqui na palavra. Para que amanhã a gente possa dizer, eu estou vivendo a felicidade prometida por Jesus, porque eu estou obedecendo a tua palavra. Amém? Posso orar pela igreja? Posso? Vamos nos pôr de pé? Queria pedir que, se você pudesse, você fechasse seus olhos, colocasse a mão no teu coração e nós vamos orar. Mas eu queria orar junto com você. Eu não queria que só eu orasse, eu queria que você orasse também. Nessa oração, você vai colocar toda a sua vida diante de Deus. Toda a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos Te agradecer. Nós queremos louvar e bendizer o Seu santo nome. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nós ainda iremos viver. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Tudo é Teu. Todas as coisas são para a Tua glória. É por causa da Sua bondade e misericórdia que nós estamos aqui, Senhor. Som do coração dos Teus filhos nessa noite. Vá de encontro àquilo que os Seus filhos mais precisam. Atende nessa noite o pedido, o clamor, a oração dos Teus servos. Derrama sobre eles, ó Deus, bênçãos vindas do Teu trono. Que nessa noite eles saiam daqui com essa palavra, que não é minha, é Tua. E a mesma encontre guarida em cada coração. Oh, aleluia. Espírito de Deus, aplique essa palavra na nossa vida. E que todos os dias a gente possa colher frutos da obediência a essa palavra. Nós te louvamos por essa igreja. Nós te louvamos pela Igreja Batista Peniel, aqui no Rio Comprido, pela vida dessa igreja, dos membros dessa igreja, do pastor dessa igreja, pastor Alex, junto com seu corpo de obreiros, pastores, evangelistas. Continue abençoando seus filhos que estão aqui, aqueles que não puderam estar também da mesma forma, mas que nessa noite Teu Espírito Santo comece a trazer algo novo para o nosso coração. Isso nós te louvamos, te bendizemos e agradecidos te pedimos, em nome de Jesus, certos de que o Senhor já tem nos abençoado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor que concorda comigo, diga amém. Irmãos, Deus abençoe a vossa vida. Deus abençoe essa igreja.
E muito obrigado pela oportunidade. Amém? Deus abençoe os irmãos.